certeza. O Stuart tinha aquele estilo de cabelo já? O Stuart Sutcliffe? Não, eu acho que a invenção dela... Foi ali? É. Não. É um cara que eu tinha vontade de ter visto mais... Tinha vontade de ter visto coisas dele enquanto Beatles. Apesar deles falarem que não tocava nada, né? Mas... O Stuart, né? É. Mas nesse livro que eu tô lendo, o cara fala que já nos finalmente, antes dele abandonar a banda, ele já estava tocando. Ah, tá. Entendeu? Ele já estava tocando. Continuava de costa, porque ele morria de vergonha e tal. Ah, mas depois de passar esses anos com Paul e John e George ali, aprender alguma coisa vai, né? Então... não tem, isso aí, tem que aprender. Outro dia eu vi uma foto que eu não conhecia, fugindo do assunto, do Pete Best cantando. Sim. Eu não conhecia essa foto. Eu vi essa semana, o cara mandou pra mim. O Paul na bateria. O Pete Best, ele era o cara que cantava... Era o Pete Best? O Pete Best, nos Beatles, ele cantava Boys. Isso aí. Nesse livro fala isso. Em 65, ele lançou disco com a banda, uma outra banda que ele tentou, cantando Boys, cantando outras músicas. Ele tinha uma voz boa. A única coisa o que se fala, o motivo que ele saiu, que eu sempre tinha lido e tal, esse livro, ele confirma tudo. Ele não tinha liga com os outros três. Nenhuma. E eles achavam que ele não tocava com vontade. Só que era um grande baterista, mas não tinha a pegada que os outros três queriam que ele tivesse. Mas assim, aí a gente entra numa controvérsia. Lá do episódio com o Jô, né, que eu falei muito sobre isso, é porque existem alguns historiadores que contradizem um pouco falas dos próprios Beatles, sabe? Do John, do Paul, sobre o Pete Best, sobre aquela fase lá. Eu gosto de ouvir essas coisas. E aí... Não, lógico, eu também gosto. Eu gosto, né? Porque aí eles vão lá nos Quarrymen, perguntam pros caras do Quarrymen que ainda estão vivos, o que eles acham, o que acontecia na época e tudo. E eu fiquei vidrado nesses vídeos durante um tempo, de um historiador britânico que foi atrás de um monte de coisa original, na fonte, assim. Porque ele falou assim, o John e o Paul, o John principalmente, ele se contradiz em algumas entrevistas. Primeiro ele fala que o Pete Best não era um bom baterista, e depois em outra entrevista ele fala assim, os melhores anos da nossa carreira, acho que foi antes dos Beatles, era rock and roll aquilo ali. Então, o que eles iam ter passado de 1960 a 1962, 2 anos, tocando 12 horas por dia lá em Hamburgo, com um baterista ruim? Aí, um dos historiadores que fala a respeito disso fala sobre a troca do Pete Best ali em junho de 62 até setembro de 62, eles terem conferido com outros bateristas antes de conferir com Ringo. Foi conferido com um baterista de Londres, e aí tem confirmação dessas pessoas, do filho do cara. Provavelmente o Jô se baseou nisso para comentar isso. Nesse livro, nesses 2 livros, o cara conta exatamente isso que você está falando. Então tá, pode até ser que eles não tenham gostado muito do Pete Best, mas o Andy White, ele seria o músico de estúdio que tocaria em Love Me Do, porque apareceu o Ringo tocou na frente do George Martin, ainda assim o George Martin manteve que seria o Andy White. Agora então, o John tem um negócio, essa é a minha né? questão. O John tem um negócio, ele sempre falou assim, olha aqui, vocês não podem acreditar no que eu falo. Porque hoje eu falo uma coisa, amanhã eu vou falar outra totalmente diferente. Ele mesmo fala isso? Ele mesmo fala isso. Então é isso. Mas me parece que muito da chave dessas histórias, referente ao Pete Best, estava com o George Martin. Parece que ele era quem direcionava, quem guiava a estrutura dos Beatles. E aí a questão dos três, da opinião deles... Ele não mandava muito, sabe? Não é uma questão de mandar, não vejo como uma coisa impositiva. Você vai fazer. Exato, não é. Eu não vou fazer, vocês não vão fazer o que eu estou mandando. Sim. Mas o direcionamento sempre. Mas porque a gente está falando de arranjos de música, a gente está falando de teclado que ele colocava. Então, ele tinha uma participação tão profunda nos Beatles que eu acho que muitas dessas questões da escolha do baterista passou por ele. É a sensação que eu tenho, não é uma informação. É uma sensação. Nesse livro que eu estou falando, tanto no primeiro volume quanto no segundo volume,
ele fala constantemente sobre o Pete Best. Legal. E ele vai na fonte, livro. Então ele vai nas bandas que tocavam, que rivalizavam com os Beatles e tal. O que você acha do Pete Best? A maioria fala assim, era um bonitão. Não, mas como baterista? Não, ele era um bonitão. Entendeu? Para não falar, porque era um grupo. Você vai falar para sua turma que o cara é ruim. Então, até agora eu estou na metade do segundo volume, todos eles sempre questionaram o Pete Best. Não tinha outro. Legal. E tinha mais uma. Tinha a mãe do Pete Best, que dava maior força para eles. Sim. Entendeu? Aí ficava naquela. Pô, se eu dispensar ela era dona do Casbah, onde eles tocavam. Exatamente. Se eu tirar o cara agora, o que vai acontecer? A gente vai estar fora do circuito. Mas esse livro fala muito... elogia o Pete Best. Fala bem do Pete Best. Em duas ocasiões, em duas entrevistas. Por isso que eu acho que muito dessas decisões passaram pelo George Martin. Sim. Não diretamente com eles. Pode ser. Pelas declarações, né, já foi comentado aqui, e pelo que eu também, um pouco que eu já li, eu acho que tem muito dedo do George Martin ali. Olha, vai ser o pedido final partiu dele. Né? Falei assim, aqui tem que arrumar outro baterista, velho. E com esse cara aí não vai rolar, não. Vai rolar, não. Depois eu vou te mandar, Jeová, sobre um desses historiadores que eu tava lendo, sabe? Que ele fala sobre essa mudança. E você vai achar bem interessante. Porque ele realmente deixa uma pulga atrás da orelha. Sobre, inclusive, isso aí, sabe? Pelos relatos que ele analisa de tudo que aconteceu na época, a informação trocada, parece que o George Martin teria chegado e falado só que vocês estão aprovados, nós vamos gravar um disco, mas não vamos gravar com esse baterista. Não significa que ele tenha falado, demitam esse baterista. Eu não cheguei na parte ainda, sabe? O livro não chegou na parte ainda interessante. Da demissão. Sim. O cara vem narrando um monte de história, tô achando sensacional. Não, é muito legal saber dessa pré-Beatles aí, tudo que aconteceu. O cara vem narrando, mas sempre que fala no show tal, o Pete Best, mais uma vez, comprometeu. Entendeu? Ele estava mais interessado era nas menininhas, era o bonitão da turma, as menininhas gostavam, era deles. E tem depoimento de meninas que falam que ele era bonito. Entendi. Porque na hora que chegava nele para conversar, ele era muito tímido. Aí ele ficava calado, ele não falava nada. Aí as meninas desistiam. Aí partiam pro Paul. Que era segundo elas, era o bonitinho da turma.